O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abi. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como tereis certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Podemos ficar sentados. Durante esta semana aqui no santuário, à noite, após a Santa Missa, sempre terá confissões durante a Santa Missa e após a Santa Missa. Agora mesmo, quem desejar confessar, o Padre Nelson está ali atendendo confissões. E após a missa, eu também irei ajudá-lo para confissões, preparando para o Natal. Direção espiritual a gente faz uma outra oportunidade ou outras conversas, mas hoje priorizemos a confissão, ok? Queridos irmãos, ouvintes da Sintonia do Vale, nossa rádio diocesana, povo de Deus, presente aqui no santuário, o Evangelho de São Lucas, hoje, apresenta o anúncio de João Batista a Zacarias.
Ontem nós ouvimos no Evangelho a fé de José. Que tipo de fé era a de José? Uma fé que acolhe a vontade de Deus sem colocar exigências. José acolhe com fé o que Deus deseja para ele. E podemos ver também que não foi diferente com Zacarias, não foi diferente com a fé deste homem. Contudo, a história de hoje nos revela uma outra perspectiva. Zacarias e sua esposa, que ali aguardavam e rezavam, pedindo a Deus a bênção de um filho, porque Isabel era estéril, e naquela época uma mulher estéril era sinônimo de uma mulher condenada, não tinha bênção de Deus, não era abençoada. Então, de forma que Isabel se sentia excluída do povo, excluída das outras pessoas, e eles se sentiam tristes por isso. Ou seja, Deus não nos ama, Deus não gosta de nós, Deus não nos dá uma graça, Deus não nos dá uma bênção. E eles, há muito tempo, passaram longos anos da vida deles como casal, suplicando a graça de um filho, buscando, pedindo. O próprio anjo lhe disse: não tenhas medo, Zacarias, a sua oração foi atendida. Quanto menos a gente espera, Deus atende a nossa prece. Foi isso que o anjo falou a Zacarias: não tenhas medo, a sua oração foi atendida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Mas, quando a oração de Zacarias está ali, finalmente sendo atendida, sendo correspondida, Zacarias não reconhece, permaneceu incrédulo, ficou muito tempo esperando, aguardando, mas não soube acreditar, não soube ter fé naquele momento, mas uma fé perseverante, sabendo que Deus, Ele dá no seu tempo, Ele dá na sua hora, Ele dá no seu momento. Aquele que não tem fé viva, aquele que não tem uma fé autêntica, uma fé perseverante, não importa o tempo que vai esperar, corre o risco de ficar emudecido diante da grandeza de Deus. Foi o que aconteceu com Zacarias. Zacarias apresentou esse risco de não reconhecer e acolher a imprevisibilidade de Deus. Deus é imprevisível. Deus não tem que agir conforme nossa vontade. Deus não tem que agir conforme o nosso tempo. Logo nós que somos filhos infiéis, desobedientes, por que Deus tem que se submeter à nossa vontade? Deus age fora do tempo, no momento que Ele quer. Zacarias e Isabel esperou tanto tempo, já eram de idade avançada, e Deus acolheu a sua oração. Mas Zacarias não acolheu, não teve uma fé autêntica naquele momento. Por isso que a palavra de Deus diz que ele ficou mudo até o nascimento de João, para demonstrar isso, para demonstrar que ele não acreditou. Ficou mudo, sem falar. Aquele que não acredita, aquele que não tem uma fé viva, aquele que duvida, corre o risco também de ficar mudo diante da grandeza de Deus e não conseguir corresponder. Foi isso que aconteceu com Zacarias no evangelho de hoje. Porém, a fé verdadeira é aquela que alimenta essa expectativa,
esta confiança. Tá difícil, meu irmão, mas vamos confiar em Deus, que Deus providenciará. Não perca a esperança se você está pedindo algo a Deus há tanto tempo. Não perca a esperança se você confia nesse Deus que você comunga, que você recebe, que você busca. Não duvide de que Deus age no imprevisível, fora do tempo. Não tenha dúvida de que Deus age de forma contrária ao ser humano e que Deus tem um tempo para fazer. Agora também não tenha dúvidas de que Deus só fará aquilo que nos trará felicidade, porque o demônio também faz a nossa vontade. O demônio também tem a capacidade de fazer a nossa vontade. Mas antes, quando Deus não permitir algo que nós pedimos, devemos nos recolher nele e dizer: Senhor, se não é da tua vontade, eu me conformarei. Mas se for, estou aqui esperando. Espera no Senhor, mas deixe Ele fazer a vontade dEle. Espere no Senhor, mas deixe Deus cumprir o querer dEle. Não seja como Zacarias. Não fique mudo porque não creu, mas deixe sua fé despontar. Mas uma fé que confia e que espera somente em Deus. E se por acaso não acontecer, também dê graças a Deus. Não foi da vontade dele. Que nós guardemos no coração da liturgia da palavra de Deus de hoje algumas palavras. Deus tem seu tempo. Deus age atemporal, ou seja, fora do tempo, do nosso tempo. Nós temos pressa. Nós pedimos hoje para Deus fazer ontem. Mas olha, Deus tem um tempo de agir, que não é o nosso tempo. Segundo, Deus tem seus planos. E nós precisamos aprender e acolher o plano de Deus no tempo dele. Precisamos aprender a acreditar sempre. Precisamos aprender a confiar sempre. Ainda que seja muito surpreendente a graça de Deus, deixemos-nos ser surpreendidos pela vontade dEle. Que a vontade do Senhor impere na nossa vida. Se ainda não aconteceu o que nós estamos pedindo, coloquemos debaixo da vontade de Deus, do querer de Deus. Amém? Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se
não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.